Olá pessoal, bem-vindos de volta. A gente vai agora dar continuidade e finalizar a lista, né? A gente vai colocar aqui a 16ª questão e última. É o seguinte, nós temos que calcular o limite disso daqui, né? Neste caso a gente vai utilizar a regra de L'Hospital, tá? A regra de L'Hospital, ela fala o seguinte: se nós temos um limite de x tendendo a 1a de uma função f de x sobre outra função g de x, quando a gente substituir dentro desse f de x aqui o a, e a gente obter isso daqui, ou isso daqui, o que a gente faz, né, para calcular esse limite? Que isso daqui são determinações matemáticas, tá? O que a gente faz? A gente diz que esse limite aqui, de x tendendo a é justamente a derivada da f de x aqui sobre a g de x. Isso daqui é a derivada da f de a sobre a derivada da g de a, tá bom? É isso daqui que é a regra de L'Hospital. É ela que nós vamos utilizar para calcular esses limites. Por quê, né? Porque a gente vai perceber aqui que no primeiro item, no item A, né, no caso, a gente tem aqui, ó, item A, a gente tem o limite de x tendendo a 1, de x elevado a 1000, menos 1, sobre x menos 1, tá bom? Só para mim verificar aqui, é justamente isso. Se eu pegar para calcular o limite, se eu pegar o exemplo 1 aqui e jogar aqui dentro, eu vou ter o quê? 1 elevado a 1000, menos 1, sobre 1 menos 1. Isso daqui dá o quê? 1 elevado a 1000 dá 1. 1 menos 1 sobre 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. E 1 menos 1 dá 0 também. Então, desta forma, eu tenho 0 sobre 0. Então, aqui dá para mim utilizar a regra de L'Hospital. Tendo que usar a regra de L'Hospital agora, o que eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber quem é f e quem é g. A f aqui, eu vou chamar de cima, que é x elevado a 1000 menos 1. E a nossa g de x, eu vou chamar de baixo, que é x menos 1. Calculando aqui a derivada, né? A derivada aqui de f de x, nós vamos ter 1000 vezes x elevado a 999. A derivada da g de x, a gente vai ter 1. Pronto, só 1. E para a gente calcular a derivada, o limite neste caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Ó, a gente vai ter, que é a derivada da f de 1 sobre a derivada da g de 1. Derivada de 1, né, é simplesmente pegar o valor 1 e jogar aqui dentro. Então a gente tem 1000 vezes 1 elevado a 999 sobre derivada de 1 aqui, tanto faz, ela sempre vai dar 1. Então a gente tem 1000 vezes 1 elevado a 999 dá 1. 1000 vezes 1 dá 1000. Então nós temos 1000 dividido por 1 dá 1000. Então esse é o resultado aqui do item A. Agora vamos para o item B, né? Vamos para a próxima página. Item B. No nosso item B a gente tem o seguinte. A gente tem o limite de seno de 3x sobre x quando x tende a 0. Neste caso aqui, se eu pegar o 0 e jogar aqui dentro, eu vou ter seno de 3 vezes 0 sobre 0. Seno de 3 vezes 0 é seno de 0 sobre 0. Seno de 0 é 0. Então é 0 sobre 0. Então eu tenho que utilizar a regra de L'Hospital aqui. Então neste caso aqui a gente vai utilizar, vamos só ter que identificar quem é f de x e quem é a nossa g de x. Nossa f de x é igual a seno de 3x. Nossa g de x é igual a, lembrando que aqui não é a derivada, tá? Eu estou errando aqui. A g de x é igual a o quê? A x. Derivada da g, né? A derivada da g aqui, nós temos derivada da g é igual a 1. Essa daqui é que vai dar um pouco mais complicado, tá? Por quê? Porque nós temos a f de x, ela é formada por uma m de uma n de x.
que a gente tem algo dentro aqui do seno, né? A gente não tem um seno de x somente. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que calcular. Quem é a nossa m de n de x? Né? Nossa m de n de x é igual ao seno da nossa n de x. E a nossa n de x é igual a 3x. Então, para calcular essa derivada aqui, para calcular a derivada da nossa f de x, ela é igual à derivada da m de n de x vezes a derivada da n de x. Então a gente tem que calcular essas derivadas aqui. Derivada do seno é o cosseno. Então a gente tem aqui a derivada de m de n de x é igual a cosseno de n de x. Cosseno de n de x, substituindo o n de x pelo seu valor real, que é o 3x. Então nós temos cosseno de 3x. E a derivada de n de x é igual a 3. Tá? 3 aqui. Então a nossa derivada aqui, da nossa f, ela é igual a cosseno de 3x vezes 3. Essa daqui é a derivada. Então para a gente calcular essa daqui, a gente vai ter o seguinte. Isso daqui é igual a derivada da f de 0 e a derivada da g de 0. Derivada é simplesmente jogar agora o valor 0 dentro das derivadas que a gente encontrou, que eu vou jogar ali, é cosseno de 3 vezes 0 vezes 3 sobre, jogar aqui dentro vai dar 1. Então ali é cosseno de 0 vezes 3. Então cosseno de 0 é 1. 1 vezes 3 dá 3. Então esse é o limite que a gente estava procurando. Agora vamos para o próximo item. O item C. Nosso item C. Nosso item C nós temos o seguinte. Nós temos para calcular o limite de seno de 2x vezes o seno de 5x, isto tudo sobre x ao quadrado, seno x tendendo a zero. Se eu colocar o zero aqui, a gente vai identificar a mesma coisa, tá? Que vai dar zero em cima e zero embaixo. E aqui a gente só tem que identificar as funções. A gente vai começar aqui com a nossa g de x, que eu vou chamar x ao quadrado. A derivada dela, a gente já calcula aqui, é igual a 2x. Pronto, já matei a derivada aqui. A f de x, no caso, agora, ela é seno de x de 2x vezes o seno de 5x. Calculando aqui, nós percebemos que ela é um produto de outras duas funções. Então, a nossa f de x ela é formada por uma m de x vezes uma n de x. E para calcular a derivada de f de x, a gente tem derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Tá bom? Então a gente precisa calcular a derivada de m e a derivada de n. Mas quem é a nossa m, né? Nossa m de x é igual ao seno de 2x. Ela aqui é uma função composta, né? Ela é formada por outras duas. Então nós temos m de x igual a de b de x. Aonde? Trocar aqui para o amarelo. Onde a nossa b de x é igual a 2x. Então a gente vai calcular aqui a derivada que a gente vai precisar. É igual a 2. E nós precisamos da derivada de a de b de x. Tá bom? Não, na verdade nós temos aqui AB de x, né? Quem é a nossa AB de x? Nossa AB de x é igual a seno de b de x. E a derivada disso daqui, derivada de b de x, de AB de x é igual a, nós temos o seno, então aqui é o cosseno. Cosseno de quem? Cosseno de b de x. Mas quem é o nosso b de x? Cosseno de o b de x, ele equivale a 2x. Então é cosseno de 2x. Então nós temos aqui, e para calcular a derivada de m, voltando aqui, calcular a derivada de m de x é igual a derivada de a de b de x vezes a derivada de b de x. Dando continuidade, a derivada da m de x é igual a derivada disso daqui é cosseno
de 2x, vezes derivada de b aqui é 2. Então a gente tem esse resultado. Agora a gente tem que calcular a derivada da n de x, né? A gente tem que calcular ela aqui. A derivada da nossa n, a nossa n de x, ela é formada por seno de 5x. Então ela é seno de 5x. Para deixar no mesmo esquema, vamos colocar, ela é formada então por uma a de uma b de x. Trocar aqui para o amarelo, a gente tem que a nossa b de x é igual a 5x, consequentemente a derivada dela é igual a 5. E nós temos aqui a de b de x é igual a seno de b de x. A derivada disso daqui é igual a cosseno de b de x. Mas só que o b de x vale 5x, então é cosseno de 5x. Pronto. Então a gente tem aqui, né, esses resultados. E a nossa derivada aqui, no caso, a derivada de m, quer dizer de n, a derivada de n de x é igual a derivada de ab de x vezes a derivada de b de x. Isso daqui dá derivada de n de x é igual a derivada de a de b de x, né? Cosseno de 5x, vezes a derivada de b de x, que é 5. Agora a gente tem tudo para calcular essa parte aqui. Então a gente tem, na próxima página aqui, a gente tem a derivada da f de x é igual a derivada de m, né, se eu não me engano, derivada de m, que a gente encontrou cosseno, duas vezes o cosseno de 2x, duas vezes o cosseno de 2x, vezes a primeira, quem é a primeira, quer dizer, vezes a segunda, quem é a segunda, seno de 5x, seno de 5x, mais a derivada da segunda, que dá 5 vezes o seno de 5x, vezes a primeira, que dá vezes o seno de 2x. Não, perdão, aqui não é o seno, viu? Aqui é o cosseno. Cosseno, tá? Que é essa m aqui, essa n aqui. Tendo isso aqui em mãos, a gente vai voltar lá para o limite, né? O limite disso daqui, o limite, quando x tende a zero, de seno de 2x vezes o seno de 5x sobre x ou é outro valor? Sobre x ao quadrado. Sobre o x ao quadrado é igual a f' de zero sobre a g de linha de zero aqui, tá bom? Então nesse caso aqui vamos calcular aqui a f de zero, né? Vamos calcular aqui em vermelho, f' de zero aqui. A gente vai substituir ali, a gente tem duas vezes o cosseno de 2 vezes zero vezes o seno de 5 vezes zero mais 5 vezes o cosseno de 5 vezes zero vezes o seno de 2 vezes o zero. A f' de zero, a gente tem 2 vezes o cosseno, 2 vezes 0 é 0, cosseno de 0, 1, vezes seno de 5 vezes 0, 5 vezes 0 dá 0, seno de 0 é 0, mais 5 vezes o cosseno de 0 aqui, dá 1, né? 5 vezes 1, vezes o seno de 0, que é 0. Então a gente tem que a f de 0 é igual a 0. E a nossa g de 0, né? Nossa g de 0 aqui, quanto é que dá? X ao quadrado, vamos fazer aqui o cálculo. Ela deu, a derivada deu 2x. Então ela deu 2x aqui. Então a g de 0 vai dar 2 vezes 0, que dá igual a 0. Então em cima e embaixo, a gente percebe aqui, neste caso,
que deu zero, tanto em cima como embaixo, né? Apesar de usar a regra de L'Hospital, a gente se deparou com zero de novo. O que pode ter acontecido, né? A derivada da de cima sobre a derivada da de baixo. Deu zero em cima e zero embaixo. Então esse limite aqui, ó, este limite x tendendo a zero de seno de 2x vezes seno de 5x sobre x ao quadrado. Isso daqui é indeterminado, tá? Não existe, tá bom? Vamos só confirmar esse resultado aqui. Eu posso estar errado, tá bom? Vamos confirmar aqui utilizando esse software, esse site aqui do Symbolab. A gente tem o limite de x tendendo a zero de seno de 2x, colocar aqui, sobre x ao quadrado, isso tudo vezes o seno de 5x. Vou calcular o limite disso daqui para ver se eu estou errado. Aqui ele me deu 10, né? Ele me deu 10. Eu cometi algum erro aqui. Cosseno, cosseno e seno. Vamos entender aqui onde foi que eu errei. E não é 2x aqui não. 2x, ok. Vamos ver onde foi que eu errei aqui. Vou tentar identificar onde foi minha falha. 2 vezes cosseno de 5x. Vamos tentar identificar onde foi o meu erro aqui. A derivada aqui é 2x mesmo, aqui está correto. Aqui a derivada é... Eu não errei a derivada aqui. A n aqui é 5x. Vamos ver aqui o que ele nos fala, né? Aplicar a regra de L'Hospital, né? Ele tem aqui cosseno de 2x vezes seno de 5x mais cosseno de 5x vezes seno de 2x, né? Ele coloca aqui, dá o 2x aqui, até aqui nós acertamos, né? O problema, agora sim entendi. Quando isso daqui dá igual a zero novamente, né, a gente tem que aplicar de novo a regra de L'Hospital, uma coisa que eu não estava atento. Então aqui deu, continuou dando zero sobre zero, aqui deu zero sobre zero. Então esse negócio aqui tem que calcular de novo pela regra de L'Hospital, né? Já calcula novamente a regra de L'Hospital, mas agora em cima dessas que a gente encontrou. Quais foram as que a gente encontrou, né? A gente encontrou essa daqui, esta daqui, e nós encontramos a g, né? Tem que aplicar a segunda derivada em cima daquelas. Aí vem a segunda derivada da f de x, que vai ser. Segunda derivada aqui, temos o produto aqui de esse vezes esse produto aqui, cosseno de 2x. E para aplicar isso daqui vai ser um estardalhaço. Vamos aqui ver aqui o azul aqui. Vamos aplicar a derivação dessa daqui e depois a derivação dessa daqui. Tá bom? Vou chamar essa daqui de 1 e essa daqui de 2. Questão pesada. Vamos lá para a primeira, né? Primeira, 2 vezes o cosseno. Então, deixa eu apagar essa parte aqui. Aplicar novamente
Aqui, ó, nós vamos dizer que é f' de x igual a... Nós temos aqui 1 mais o 2. E para calcular, nós temos que derivar essas duas aqui. Então a gente vai derivar a primeira, né? A primeira é equivalente a quanto? A 2 vezes o cosseno de 2x. Deixa eu aumentar aqui para ver se eu consigo visualizar. 2 vezes o cosseno de 2x vezes o seno de 5x. Seno de 5x. Fazendo a derivada aqui, nós temos a constante, ela se repete, vezes a derivada desse produto aqui, né? Derivada desse produto é a derivada dessa primeira vezes essa segunda aqui. Vamos calcular. Derivada de cosseno de 2x, né? Vamos lá, isso daqui é derivada dessa daqui, cosseno de 2x, vezes a segunda, que é seno de 5x, mais a derivada de seno de 5x, vezes o cosseno de 2x. Pesada, viu, pessoal? Essa daqui é para matar. Essa daqui, eu vou calcular aqui, que eu já tenho uma certa experiência, vai ficar 2x aqui, a derivada dela é 2 vezes a derivada disso daqui é menos o seno, então fica menos seno de 2x vezes o seno de 5x vezes 5x mais a derivada de seno de 5x. Derivada de seno é o cosseno, né? Então aqui nós temos o cosseno. Não, mas a gente tem que derivar de dentro. A derivação da de dentro dá um 5 vezes o cosseno de 5x vezes o cosseno de 2x. Isso tudo aqui, ó. Pronto. Essa daqui é a derivação da primeira. Derivação da segunda, né? Derivada da segunda é igual ao quê? Vamos ver lá qual é a segunda. A segunda é 5 vezes o cosseno de 5x vezes o seno de 2x. Vezes o seno de 2x. Essa daqui nós temos 5 vezes o cosseno de 5x. E nós temos que calcular a derivada dessa daqui de dentro, né? A derivada dessa daqui de dentro é derivada de cosseno de 5x, derivada dessa criatura aqui, vezes a segunda, que é 2x, mais a derivada da segunda, que é seno de 2x aqui, derivada dessa criaturinha, vezes o cosseno de 5x. Eita, pessoal, essa é pesada, essa questão aqui foi para matar. 5 vezes cosseno aqui, nós temos o 5 vezes dá menos seno de 5x aqui, que é o cosseno, né? Isso eu estou fazendo porque eu já sei, tá, pessoal? Essas daqui de antemão, eu estou fazendo de cabeça para economizar tempo. Mais o que aqui? Mais 2 vezes o cosseno de 2x vezes o cosseno de 5x. Essa daqui. Então, para mim calcular aqui agora, o limite lá, o limite... E agora a gente tem que calcular a segunda derivada da g de x, né? A g de x era 2x. A segunda derivada, derivando aqui, vamos ficar apenas com 2. Então a gente tem que o limite lá, ele é igual, limite quando x tende a zero, de seno de 2x, vezes o seno de 5x, neste caso, sobre x ao quadrado é igual a derivada segunda de f de 0 sobre a derivada segunda da g de 0. Derivada aqui, né? Derivada segunda da f de 0. Vou colocar aqui em outra aba.
em outra folha. Aqui nós vamos só substituir o zero ali. Vai dar um trabalheira danada isso daqui. F, linha, duas linhas de zero é igual a duas vezes menos 2 vezes seno de 2 vezes zero dá zero, vezes o seno de zero, que 5 vezes zero é zero, mais, qual é o valor ali? 5 vezes o cosseno. Cosseno aqui é tudo zero, viu? Cosseno de zero, vezes o cosseno de zero aqui. Isso tudo aqui. Isso é a primeira, tá? Mais a segunda lá. Qual é a segunda que foi dada ali? 5 vezes menos 5 vezes o seno de zero. Tudo aqui que tiver zero, tá? Vezes seno de zero. Eita, mais 2 vezes o cosseno de zero vezes o cosseno de zero. Isso daqui calculando, né, nós vamos ter 2 vezes. Isso daqui calculando, tá, pessoal? 2 vezes. Seno de zero é zero, então aqui tudo aqui vai dar zero, vezes o cosseno de zero é 1, então aqui nós temos 5. Nós temos 5 aqui em cima. Mais, e aqui embaixo? 5 vezes, aqui dá zero, né, essa parte aqui, e aqui dá 2. 5 vezes 2. Então a gente tem 5, 5 vezes 5 dá 10, mais 10 aqui, tá? Seguindo a sequência aqui. Isso daqui dá igual a 20. Então, isso daqui dá igual a 20, então aqui a gente volta 20 e a G2', né? A G2' é 2. Então fica 20 dividido por 2 que dá 10, que é o resultado lá que a gente viu lá no Symbolab. Eita, pessoal, essa daqui foi pesada, viu? Esse daqui eu calculei, viu? Depois vocês confirmam aí. Próxima. Próxima e última aqui, né? Para dar um fim nisso. Nós temos o item D. Nosso item D é o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Não, quando x ao quadrado aqui embaixo, tá bom, pessoal? Vamos calcular aqui a derivada da f de x, né? Vamos dizer aqui que a nossa querida f de x é o seno de x. A derivada dela é igual ao cosseno de x. Ótimo, beleza, aqui foi mamão com açúcar. Depois daquela, né, pessoal? E a g de x aqui é igual a x ao quadrado. Derivada dela é igual a 2x. Mas eu já percebi que vai dar problema. Porque se eu colocar esse limite como sendo a derivada da f de zero sobre a derivada da g de zero, o que vai acontecer aqui? Ó? A gente vai ter cosseno de zero dá 1. Aqui, beleza. 2 vezes 0 dá 0. Então aqui nós temos, não pode fazer isso. 1 sobre 0 não pode. Então a gente vai ter que calcular a derivada segunda das duas. Então calculando aqui a derivada segunda aqui da f, né? Derivada segunda da f é a derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos o seno de x. Derivada segunda da g. Derivada segunda da g é igual a 2. Então agora a gente tem um limite como a derivada segunda de 0 sobre a derivada segunda de g de 0. F de 0 ali, menos o seno de 0. O seno de 0 é 0. E aqui nós temos o 2, daqui nós temos 0 dividido por 2, que dá igual a 0. Tá bom? Vamos colocar aqui no Symbolab, né, só para confirmar se essa nossa lógica está correta. Então nós temos seno de x sobre x ao quadrado. Vamos calcular aqui. Qual a resposta que o programa vai nos dar? Ele diz que diverge, né? Então vamos ver aqui porque está divergindo. Quando x tende a zero. Vamos lá entender o que esse cara está querendo dizer aqui. Diverge. Engraçado, aqui não era para o hospital, não? Deixa eu ver.
Olha, realmente a função aqui ela diverge no ponto zero. Realmente está correto. Qual foi o problema aqui que a gente identificou, né? Ela deu como limite sendo zero. A gente veio para cá, ó, deu como limite sendo zero. E por que aquela outra a gente teve que aplicar o hospital duas vezes, né? Vamos entender aqui. Ah, pessoal, agora eu entendi. Sabe por que não deu? Porque não dá para aplicar de novo no hospital. Porque no hospital só dá certo, que olha o vacilo, só dá certo quando é zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Só dá certo nesses dois casos. Quando a gente calculou aqui, de primeira, olha o que aconteceu, né? Olha que coisa maravilhosa aqui que a gente acabou de descobrir, né? É o seguinte, quando a gente fez aqui, ó, derivada da f de zero sobre a derivada da g de zero, a gente obteve em cima, a gente obteve 1, e embaixo a gente obteve zero. A gente não obteve zero sobre zero. Então, quando a gente não obtém zero sobre zero, a gente não pode aplicar de novo a regra de L'Hospital. Então, nesse caso aqui, esse limite aqui ele não existe, tá? Esse limite não existe. Não existe por quê, né? Vamos colocar uma justificativa aqui. Por quê? Porque f de g zero dá igual a 1 sobre zero. Assim, se não podemos aplicar novamente no hospital. Ó, hospital. Muito bacana, viu, ter visto lá na ferramenta, tá? É por isso, ó, a gente assim não podemos aplicar novamente no hospital. E como esse 1 sobre zero não existe, é uma indeterminação, não é uma indeterminação, é uma indeterminação, tá bom? Uma indeterminação. Muito bacana, pessoal. Foi uma coisa interessante a se descobrir aqui nesse item D. Tá bom? E é isso, pessoal. Eu fico por aqui, tá? E até a próxima lista, né? Obrigado.